Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski, sou sacerdote da religião de Umbanda e nessa série de vídeos estamos mostrando a história das religiões afro-brasileiras e da Umbanda com dados e fatos históricos. Quero pedir a você que não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações sobre nossos próximos vídeos. Você já ouviu falar, com certeza, do saudoso mestre Zé Pilintra. Você também já deve ter ouvido falar, com certeza, da pombagira Maria Padilha, que fazem parte do panteão de entidades das religiões afro-brasileiras. São entidades que se manifestam em terreiros, centros espíritas de Umbanda. E aí eu pergunto a você, Zé Pilintra é um Exu? Maria Padilha é uma pombagira? Eles são de qual orixá? Isso é o que a gente vai ver nesse vídeo. Me acompanhe a seguir. Os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a muda Erigué. Eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem quer. Então, saudoso Zé Pilintra, quem não gosta, quem já não pediu em centros ajuda, auxílio a esse grande mestre do mundo espiritual? Pombagira Maria Padilha. Mas afinal, eles são da linha de direita ou eles são da linha de esquerda? Eles são Exus? Como é essa denominação? Qual é a história que envolve essas entidades polêmicas, diferentes, e como elas se encaixam no contexto das religiões afro-brasileiras e como elas adentraram o universo da Umbanda? O sincretismo entre as religiões católica com a religião dos índios deu origem à santidade. Nesse contexto, os negros bantus estavam convivendo com escravos indígenas e com o povo católico. A união entre a religiosidade cristã, a religiosidade indígena através do culto da santidade, deu origem a cultos como o Toré e a pagelança. Posterior a isso, os negros bantus também quiseram perpetuar a sua cultura, defender a sua ancestralidade e a sua religiosidade. Com isso, surgiu o Calundu. A união, a evolução das coisas fez com que o Calundu acabasse se sincretizando com outros cultos. O Calundu tinha uma característica muito forte da religião africana, dos bantus. Os cultos do Toré, a pagelança, culto de Jurema, tinha essa característica muito forte do culto dos indígenas. Ambas acabaram por assimilar a prática das religiões cristãs, a prática da religião católica. Essa união fez com que surgisse uma nova religião. Essa religião se chamou Catimbó. O Catimbó surgiu do sincretismo entre a cultura africana dos negros bantus, a cultura religiosa católica, a cultura religiosa do povo indígena, mas também assimilou uma característica muito importante que teve um impacto muito grande na religiosidade afro-brasileira e que influenciou muito a Umbanda. O Catimbó teve a junção da crença da prática da magia europeia. Na prática do Catimbó, nós encontramos características como, por exemplo, a manifestação do rei Salomão, o uso, por exemplo, de chaves como instrumentos mágicos, pontos cabalísticos, e também encontramos o uso do cachimbo, que é uma coisa muito sagrada no Catimbó e que tem essa herança indígena. Encontramos no Catimbó a prática do povo banto, a prática africana, e encontramos também no Catimbó a prática dos santos, as orações e as características católicas. Então, se falarmos na primeira religião que surgiu no Brasil, vamos falar que, pelos registros históricos, foi a santidade,
porque os índios estavam aqui antes da chegada dos africanos e antes da chegada dos europeus. Mas se formos falar da primeira religião sincrética do Brasil, que uniu todas essas características africanas, indígenas, católicas e da magia europeia, nós com certeza chegaremos no catimbó. O catimbó é a primeira religião sincrética no Brasil. O termo religiões afro-brasileiras tem como origem a época do século XVI. É a partir daí que se considera, a partir daí que se usa esse termo. Então, nesse contexto, o catimbó sincretizou todas essas características. E o catimbó colaborou muito, contribuiu muito e contribui até hoje para a divulgação da religião afro e o desenvolvimento da religião afro-brasileira. No entanto, nessa nossa viagem histórica através de dados e fatos, nós temos que considerar características únicas dessa religião para entendermos como ela influenciou outras religiões e também influenciou a Umbanda. No catimbó, nós encontramos pontos importantes a se considerar. Por exemplo, o catimbó, ou como é chamado também de culto de Jurema, tem na sua doutrina a crença de que há planos espirituais. Assim como falamos anterior, do plano da cidade de Jurema e dos planos dos encantados, no catimbó também. Há planos espirituais, lugares no plano espiritual que são sagrados. Cidades sagradas, egrégoras, podemos assim dizer, lugares holísticos, lugares mágicos, lugares maravilhosos do plano espiritual, no qual a religião do catimbó acredita. Lá também está presente a Jurema, também está presente a bebida de Jurema, também está presente a entidade de Jurema e também está presente a cidade de Jurema como um dos planos espirituais. O catimbó tem uma característica muito importante que foi a introdução da magia europeia. No catimbó, por exemplo, como eu já disse, nós podemos encontrar coisas que como a manifestação do rei Salomão, por exemplo, que são importantes a se considerar, porque no futuro da religião nós encontramos esses conceitos inseridos nas religiões afro-brasileiras e até na Umbanda, e é importante se dizer a origem disso. Então, para se falar do catimbó, não tem como não falar do mestre Zé Pilintra. E no Brasil, o Zé Pilintra para muitos é Exu. Em alguns outros terreiros eles trabalham a falange dos malandros, do Zé Pilintra trabalha na linha de direita, assim como Maria Padilha. Veja, o mestre Zé Pilintra teve o início da sua manifestação no catimbó. E o mestre Zé Pilintra, que se manifestou no catimbó como um mestre juremeiro, ele não se manifestou como um malandro. O mestre Zé Pilintra se manifestou como um curador, como um mestre da Jurema, como um mestre de conhecimento para ajudar as pessoas, e ele se manifestou com características próprias bem diferentes da característica do malandro, que viria a surgir mais precisamente no Rio de Janeiro, nos terreiros já no século XX. Então vamos falar um pouco do mestre Zé Pilintra do catimbó. O mestre Zé Pilintra, que surgiu no catimbó, se manifestou como um mestre da Jurema. Ele usava chapéu de palha, lenço vermelho e uma peixeira, uma faca. Ele se manifestou como um mestre curador, assim como outros mestres se manifestam. Esse termo, essa particularidade que faz com que o Zé Pilintra trabalhe em terreiros na esquerda, é derivada de uma manifestação de entidades já no século XX, como eu falei, que se manifestaram como malandros, como o malandro do morro, como malandros que viviam na noite ligados à prostituição, aos vícios e coisa e tal. Isso são duas coisas diferentes. O mestre da Jurema não surgiu, não iniciou
a falange de Zé Pilintra não se iniciou como malandro, e sim como um mestre juremeiro. A manifestação do Zé Pilintra malandro, nessa característica, ela é uma manifestação que vem muito tempo depois. Então vejamos, se o Zé Pilintra é um mestre juremeiro que teve o início da sua manifestação no culto do catimbó, não tem por que nós falarmos que ele é um Exu. Exu é um termo do povo iorubá. Exu é uma divindade iorubá. O termo Exu para pessoas, o termo Exu para pessoas desencarnadas que se manifestam, ele só vai surgir lá no século XX, na prática da macumba carioca, que é o que nós veremos em vídeo a seguir. Então o mestre Zé Pilintra, o juremeiro, se ele se manifesta na Umbanda independente, como aqui em Santa Catarina, ele não tem obrigação de se manifestar fazendo atribuição a um orixá, porque ele é um brasileiro, ele é um mestre que vem de uma outra religiosidade, de uma outra cultura, de uma outra prática religião que tem tanto orixás como inquices sincretizados. Mas Zé Pilintra, para nós, não é Exu. Zé Pilintra, para nós, não é inquice. E não tem obrigação de ser um devoto disso. Porque talvez o Zé Pilintra seja devoto de um santo católico, talvez Zé Pilintra seja devoto de uma divindade indígena, isso cabe a ele. Para nós, na Umbanda independente, Zé Pilintra é livre, ele é independente. Mas vamos falar de outra entidade muito polêmica, que também é inserida nesse contexto sincrético. Maria Padilha. Muito se fala que Maria Padilha é uma pombagira. Muito se fala que Maria Padilha é uma entidade do orixá Yansan. Outros dizem que Maria Padilha é uma entidade ligada ao povo da Calunga, o povo do cemitério, e por aí vai. Maria Padilha não é uma entidade africana. Maria Padilha não foi uma pessoa que viveu na África, nem no culto indígena brasileiro. Maria Padilha viveu na cidade de Palência, na Espanha. Ela se chamava Maria Dias. Foi aproximadamente aos 20 anos que ela passou a se chamar de Maria de Padilha. Maria Padilha foi, segundo historiadores, amante de Dom Pedro I. Dom Pedro I, apaixonado por ela, sendo casado, planejou a morte da sua esposa, dando em seguida a ela um palácio em Sevilha. Maria de Padilha morreu no ano de 1361, vitimada pela pandemia da peste bubônica. Após a morte de Maria de Padilha, inimigos de Dom Pedro I passam a escrever a respeito da crueldade do rei e atribuem essa crueldade à má influência que Maria de Padilha teve sobre ele. Para os inimigos do rei, as crueldades que o rei praticou foi por conta dele estar envolvido, e Maria de Padilha teria-o envolvido através de prática de magia negra. Então Maria de Padilha começava a ter uma fama, começava a ser reconhecida, comentada como uma pessoa que tinha um conhecimento de magia e que tinha um conhecimento da prática do mal. Há um fato importantíssimo a ser considerado na história. Foram encontrados nos autos da Inquisição Espanhola conjurações feitas para o espírito de Maria Padilha. Essas conjurações seriam feitas por ciganas, e isso deu uma fama para Maria Padilha como uma entidade, como um espírito que auxiliava no trabalho de magia. E fez essa ligação muito forte desse sincretismo de Maria Padilha com o povo cigano. Como esse povo veio para o Brasil na colonização, aqui se criou essa cultura de que Maria Padilha é uma entidade de esquerda, é uma entidade ligada ao povo cigano. No entanto, Maria Padilha passou a se manifestar
a entidade Maria Padilha passou a se manifestar no culto de Jurema. Ela passa a se manifestar no culto do Catimbó. Porque, como eu disse antes, no culto do Catimbó se manifestam orixás, se manifestam inquices, se manifestam caboclos, se manifestam pretos velhos e também se manifestam entidades oriundas da cultura da magia europeia. É aí que a magia europeia adentra o universo da cultura afro-brasileira, da religiosidade afro-brasileira. Então Maria Padilha, ela não é uma entidade de Yansan, como podemos ver através de fatos históricos. Maria de Padilha morreu no ano de 1361, na Espanha, aos 27 anos. Então Maria de Padilha não participou da colonização brasileira. Ela não veio com o povo africano, ela não tem uma ligação com a cultura africana, com os orixás, nem com os exus, que são oriundos do povo africano. Maria de Padilha é um espírito de uma pessoa europeia que viveu na Espanha. Adentrou a religiosidade afro-brasileira através da cultura europeia que veio para cá, com uma forte ligação, segundo historiadores, com o povo cigano, e passou a se manifestar no culto de Jurema, passou a se manifestar no Catimbó, enriquecendo com certeza o panteão brasileiro. Mas com dados e fatos, temos que considerar que há uma separação entre a história do povo africano e o povo europeu que se manifestou no Catimbó. Maria de Padilha e Zé Pilintra, grandes mestres que se manifestam em terreiros e centros espíritas de Umbanda e outros terreiros por aí de outros segmentos religiosos, como nós vimos, tiveram seu início na religiosidade brasileira através do grande culto do Catimbó, e são mestres que nos auxiliam, que trabalham para a evolução do nosso país, para a evolução espiritual. Mestre Zé Pilintra e Maria de Padilha, na Umbanda independente, não são Exu, não são Orixá. Na Umbanda independente, são espíritos livres, independentes. Antes de terminar, eu quero dizer que eu vou deixar na descrição desse vídeo um material bibliográfico para quem quiser se aprofundar nos estudos, para quem quiser aprender mais sobre aquilo que foi discutido nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. No século XVIII, nas regiões do interior do país, havia a prática do calundu. Também havia a prática de outros cultos. No entanto, aconteceu que havia uma quantidade grande de escravos libertos já. Muitas pessoas que haviam sido libertadas da escravidão e não tinham para onde ir. Migraram para cidades, tinham uma vida urbana. Muitas das práticas descritas nos vídeos eram praticadas no interior. No entanto, esse povo que passou a viver de forma urbana começava a praticar a religiosidade em casa, começava a praticar a religiosidade nos seus lares. Essa prática daria início a uma nova religião. Essa religião se chama de Candomblé. Mas veja, nós ainda não estamos falando do povo Iorubá. Nós ainda não estamos falando de Orixá. O Candomblé teve início com o povo Banto, ainda o povo oriundo do Congo de Angola e de países vizinhos. Mas como isso aconteceu, eu convido você a descobrir no nosso próximo vídeo. Muito obrigado, espero que tenha gostado e a todos que assistiram, o meu fraterno Saravá. Pomedipi, pomedipi, na inoayete, pomedipi.